Olá pessoal, eu sou a Amaranta Ribas. O tema que vai ser abordado com vocês hoje vai ser sobre o cálcio, né? Esclareça as suas dúvidas sobre o cálcio de uma vez por todas. Eu gostaria que vocês, ao findar dessa palestra, que vocês tenham um conceito novo, um conceito diferente para os que nunca tinham sido apresentados a essas ideias, né? E para aqueles que já estavam um pouco, já conheciam, já ouviram falar, que solidifiquem o conhecimento, né? E que esclareçam realmente as suas dúvidas. Ao longo da palestra eu vou falar um pouquinho sobre como você ter o cálcio de boa qualidade, né? Sobre os leites vegetais, sobre como ter uma boa saúde óssea. E vou começar também pela abordagem da ética, né? A ética é uma coisa importante de ser falada e eu vou começar. Como vocês sabem, eu sou médica. Como médica, eu trabalho como nutróloga. Também tenho uma ampla experiência em saúde pública, incluindo geriatria, medicina comunitária. Sou também anatomopatologista e bióloga, ok? Então essa palestra ela vai envolver aspectos de ambas as minhas formações. Além dessas duas, eu também sou coach nutricional, né? E como coach eu atuo via Skype para todo o Brasil. Como médica, atuo presencialmente na cidade de São Paulo. E essa palestra, na verdade, é um grande convite que vou fazer para vocês vão entender o porquê, né? Um convite para vocês desconstruírem ideias, para vocês se abrirem para novos conceitos, né? E vocês realmente deixarem, ao final, a intuição de vocês dizer, né? Porque qual é a verdade, né? Na verdade, o que eu vou fazer aqui é apontar um caminho, é mostrar uma visão, né? É mostrar uma perspectiva de um assunto, né? Que depois, no final, caberá a vocês tomar a decisão. Eu torço para que vocês tomem a melhor decisão possível, ok? Então, falando de leite, ou melhor, falando de cálcio, né? Qual é o primeiro alimento que vem na mente de todo mundo? É o leite, né? O leite animal, não é? Então saiba que essa questão da gente falar em cálcio e as pessoas reportarem como primeira imagem que vem à cabeça o leite animal, é um trabalho da mídia. Então o primeiro passo, né, a primeira coisa que eu convido vocês, o primeiro passo que eu vou chamar a atenção de vocês é para tirar a venda dos olhos, né? Na verdade, essa palestra é um grande convite para tirar a venda dos olhos, né? Até então, nós somos submetidos a um conceito de nutrição, a um conceito de saúde que é divulgado para as grandes massas pela mídia, né? E nós sabemos que tem muitos interesses por trás, existem interesses econômicos por trás disso, né? Existem outros interesses que não é o meu objetivo discutir aqui, eu vou falar para vocês de saúde e de ética, mas vocês sabem, né, que existem esses conflitos de interesses, digamos assim, quando a gente fala em saúde pública. Então, o primeiro passo, tirar a venda dos olhos, né? Será que realmente, né, o que a gente encontra aí divulgado nos grandes meios de comunicação, na televisão, será que realmente é verdade? Será que realmente você deve ter que tomar leite de vaca para ter cálcio? Para prevenir osteoporose, como dizem? Será que realmente só o leite vai te dar isso, né? Será que realmente é necessário você tomar suplemento de cálcio após certa idade, né? Essas e outras questões nós vamos responder ao longo da palestra. E eu peço que vocês fiquem comigo até o final, pois no finalzinho eu vou dar um brinde, tá? Para quem ficar comigo aqui até o final. Lembrando que eu estou inteiramente à disposição para dúvidas, tá? Eu estou assim, eu sei que é impossível, esse assunto ele é muito rico, ele é muito amplo. É impossível esgotar esse assunto em apenas uma hora, que seja, né? Esse seria assunto para várias e várias aulas, mas eu estou inteiramente à disposição de vocês pelos meus canais de comunicação, pelo meu e-mail, pelo meu Facebook, que tem o mesmo nome. O Facebook seria o Atendimento Vegetariano, né? Você entra lá na fanpage Atendimento Vegetariano
e o e-mail atendimentovegetariano@gmail.com, tá bom? Então é isso. Então, passo número 1, tirar a venda dos olhos. Convido vocês para tirar a venda dos olhos, para se abrir para um novo conceito a partir de então. Uma ideia nova, ela não deve ser de pronto refutada, né? O exercício intelectual, ele consiste em você escutar uma ideia, analisar uma ideia e depois decidir com sabedoria se ela é conveniente para você ou não, né? Não de pronto rejeitar as ideias. Você rejeitar as ideias significa que você não está deixando a sua mente aberta o suficiente. E para que a gente cresça em novos conceitos, para que a gente expanda mentalmente, a gente não só mentalmente, para que a gente expanda mentalmente, para que a gente expanda em cultura, para que a gente expanda em exercício mental, a gente necessita ouvir as ideias, analisar e a partir de então fazer uma decisão íntima. E essa decisão apenas ela pode ser individual, ok? Eu estou deixando para vocês esse convite de reflexão, né? Um convite honesto, um convite sincero e um convite aberto. Na verdade, nós não temos esse espaço por aí, né, para reflexão. Na verdade, são nos empurrados conceitos e verdades prontas, onde na verdade as pessoas apenas engolem, né, e sem fazer elucubrações mentais, né, sem tirar ilações das coisas. E aí fica difícil as pessoas decidirem através do seu íntimo, do que faz sentido para si mesmo, para si mesmas. Então vamos considerar alguns pontos, né, conforme está no slide aí ao lado. A única fonte de cálcio existente na natureza é o leite bovino? Não. Veja bem, o fenômeno do ser humano, né, domesticar os animais, as vacas, né, para retirar leite é um fenômeno recente na história da humanidade. É um fenômeno de cerca de 10 mil anos, né? Então, se nós considerarmos a existência do ser humano no planeta Terra enquanto Homo sapiens, há mais ou menos uns 200 mil anos atrás, né, se originou na África, dizem os cientistas, e 10 mil anos é um tempo bem recente, você não acha? Então somente de 10 anos para cá, quando o ser humano deixou de ser nômade e passou a dominar a agricultura, que ele conseguiu ter animais. Antes disso era impossível, né? Porque os seres humanos viviam migrando pelo planeta sem paradeiro fixo. Era impossível, né, esse tipo de domesticação de animais, ainda mais animais de grande porte, né, como uma vaca. Então é um fenômeno bem recente. Então a minha pergunta é: como foi que nós sobrevivemos enquanto espécie nesse tempo todo, nesses outros 190 mil anos? Como foi que demos conta de gerar ossos fortes e saudáveis para andar pelo planeta, para migrar pelo planeta, para correr, para fugir dos predadores, né? Como foi que nós demos conta de sobreviver e de nos reproduzir até então, né? Se simplesmente o cálcio fosse única, exclusivamente, a fonte fosse única, exclusivamente a fonte animal, vacas, cabras, búfalas, nós estaríamos perdidos, né? Não teríamos outra opção. O que nós faríamos? Nós não teríamos morrido, não teríamos sobrevivido até aqui, né? Primeira coisa a se pensar. Outra coisa, o leite bovino é um bom alimento do ponto de vista nutricional? Sim, excelente, para bezerro. Veja bem que a natureza ela é sábia em todos os sentidos, existe uma harmonia, né, na natureza, uma sabedoria, uma inteligência biológica, né, que foi desenhada ao longo de milhões e milhões de anos de evolução planetária para que os seres sobrevivessem enquanto espécie nesse planeta, né? Então assim a mãe natureza providenciou que a búfala alimentasse o seu filhote, a vaca alimentasse seu bezerro, e assim por diante, todas as mamíferas, e que a mulher alimentasse a criança humana. Cada espécie, você concorda comigo que cada espécie ela é diferente uma da outra, né? Como comparar então o ser humano com um boi, com uma vaca? Olha, em termos de peso, eles são muito maiores, têm uma estrutura óssea muito maior. Um filhote humano vai dobrar de peso com 180 dias, enquanto que um bezerro em 47 dias já tem que dobrar de peso.
eles crescem rápido, eles já nascem com uma certa independência, né? Eles já nascem em pouco tempo eles conseguem ficar de pé, em pouco tempo eles têm que andar, têm que correr para eles poderem se virar na natureza. O ser humano ele é extremamente frágil, ele nasce extremamente frágil, né? E dizem atualmente, existem grupos de pediatras, né, de pensadores, de filósofos, enfim. Existe um grupo que teoriza a respeito da gestação humana, os 3 primeiros meses de nascimento de uma criança, elas serem uma espécie de gestação fora do corpo. Porque o ser humano nasce muito dependente, ele neurologicamente totalmente imaturo, sem condições nenhuma de nada, necessitando estar sempre perto da sua mãe, o que não é verdade para os outros filhotes. Então isso foi apenas um parênteses. Você concorda então que seria diferente do ponto de vista nutricional você engordar um bezerro e você engordar uma criança humana, né? E a proporção ela é totalmente diferente. Se você comparar todos os leites de todas as mamíferas que existem por aí, a proporção de proteína, de carboidrato, de cálcio, de fósforo, né, de magnésio, de todos os minerais, de hormônios, ela é diferente, ela é de acordo com a sua espécie, né? Então você imagine a quantidade de cálcio, a quantidade de hormônio que um bezerro necessita para dobrar de tamanho em 47 dias, né? É um pouquinho mais do que um mês, é pouco tempo, né? Então é muito grande a necessidade. E outra pergunta, de onde é a vaca, com aquela estrutura óssea toda, aquele tamanho todo, de onde que ela tira cálcio? Né? Se ela, pelo menos, né, antigamente, hoje em dia não, ela comia só capim, né? Da onde veio o cálcio dela? E olha a estrutura dela em comparação com a nossa, né? Não tem nem como comparar. Então, inicialmente, né, entrando um pouco na história, os animais, né, as vacas, o leite delas era tirado para dar para as crianças humanas cujas mães não conseguiam outra fonte de alimentação, né? Geralmente se procuravam as amas de leite, quando não tinha as amas de leite, quando não tinha escolha mesmo, isso era dado para as crianças, ok? Em termos de sobrevivência, isso é interessante? Você não vai deixar as pessoas que têm necessidades, que passam muita necessidade de alimento, que não tem outra opção, aí sim, né, tudo bem. Mas hoje em dia as pesquisas pediátricas já dizem, existem muitas pediátricas que já advogam, inclusive grandes órgãos, né, que representam a pediatria, não recomendam ingestão de leite bovino no primeiro ano de vida, né? Porque depois eu vou entrar nessa questão de saúde, mas não é recomendável. Mas se for para salvar uma criança, sim. Então vamos lá. Próxima pergunta. O leite bovino ele é indispensável para a saúde óssea? Não. Se o leite bovino fosse indispensável para a saúde óssea, como eu já falei até aqui, nós não teríamos sobrevivido enquanto espécie, né? Até então, né? O que é indispensável para a saúde óssea como um todo é um balanço, é um conjunto que nós vamos comentar mais lá na frente. E outro ponto, as vacas passam felizes com seus filhotes e nos doam seu leite sem sofrimento? Nós vamos ver, eu faço questão de entrar nessa questão ética, né? Esse vai ser não tanto o meu lado como médica, mas o meu lado como bióloga, né? E como vegana. Eu faço questão de mostrar para vocês o que que a humanidade faz com os animais, né? Nós vamos entrar nisso antes de entrar na questão da saúde. Nós, enquanto humanidade, maltratamos os animais de todos os jeitos, né? Isso visando lucro de uma empresa, de uma indústria, né? A indústria leiteira. Isso visando e destruindo a saúde das pessoas, como nós vamos ver. Então fica comigo aí que você vai ver tudo isso em detalhes. Então por que cada dia mais e mais profissionais se posicionam contra a ingestão de leite animal? Por quê? As evidências científicas, elas são volumosas. De 50 anos para cá, nós só somamos evidências e mais evidências e mais evidências científicas. Se você for no Google acadêmico, tá cheio de trabalho científico lá. Vai no YouTube, coloca sobre isso, você vai ver muitos médicos se posicionando contra isso. De vários lugares do mundo, né? Inclusive médicos de renome internacional, livros publicados sobre isso, né? E você vai, não só médicos, outros profissionais de saúde, filósofos, biólogos, enfim.
você vai ver o quão rica é a literatura, o quão rico é já um conhecimento que se tem contra o leite, né? Então você vai ver que os profissionais mais atualizados, né, os profissionais, digamos assim, mais comprometidos realmente mais antenados, que eles não estão indicando leite, né? Não são poucos, isso é uma linha, é uma corrente que vai por esse caminho, né? Infelizmente o conhecimento científico, até que ele seja colocado para as massas, ele demora um pouco, até porque não é simplesmente colocar o conhecimento científico para as massas, é transpor, né, as pontes necessárias para que isso chegue até as massas, né? As descobertas, elas geralmente andam muito na frente do que as massas conhecem. Esse conhecimento é um conhecimento não tão recente assim, né? Como eu falei, nos últimos 50 anos mais e mais trabalhos se avolumam falando mal do leite, falando do leite realmente do leite animal como um inimigo, mas mesmo assim, né? Nós vemos a preconização, nós vemos a televisão falando, nós vemos os médicos falando no consultório, nós vemos a televisão tentando vender cálcio, né? E assim por diante. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos. Por isso que eu disse para vocês no início da palestra, tirar a venda dos olhos. Então vamos descobrir a verdade. Afinal, o leite animal, o leite bovino ou leite animal de um modo geral, ele é um vilão ou ele é um mocinho? Né? Geralmente as pessoas elas veem essa imagem, né, do leite branquinho, leite fofinho, tudoinho, né? Então, e as pessoas tendem a achar que é uma maravilha, é o sinônimo de pureza, de saúde. Ledo engano, né? Isso não é assim como nós vamos ver agora. Bom, então essa é a minha primeira pergunta, né? Você toma leite, né? Porque tem muita gente que diz, eu não gosto de leite, eu não tomo leite. Ok, você não toma leite, mas você come queijo? Você toma sorvete? Você come chocolate? Você toma seu cappuccino de vez em quando? Ou sempre? Você come pão de queijo? Né? Então você come biscoito recheado? Então você toma muito leite sim. Né? As pessoas, você come manteiga, o ghee, tá tomando muito leite sim, né? Saiba você que para produzir 1 kg de queijo, dependendo do tipo de queijo, mussarela, branco, o que for, você necessita de 10 a 25 litros de leite. Para produzir manteiga, você precisa mais ou menos de 40 litros de leite. Para produzir o ghee, você necessita de 60 litros de leite. Isso porque o leite, o leite é um líquido, né? E para você poder fazer essas coisas, você tem que se concentrar na parte sólida, isolar a parte sólida, que é menos de 15% do leite. Então, haja leite para você fazer esses produtos. Para você ter uma ideia, em 4 fatias de queijo que as pessoas comumente põem no sanduíche, você necessita mais ou menos de 1,5 litro de leite. 1,5 litro de leite. Em 4 fatias de queijo. Então as pessoas elas comem muito leite disfarçado por aí e sem se dar conta disso. E para cada litro de leite, né, produzido, é necessário dar à vaca cerca de 8,5 litros de água. Né? Hoje em dia eles estão dando para a vaca também. A vaca hoje em dia não come mais só capim. Ela come coisas que não são da sua biologia. Ela come grãos, ela come soja, milho, até mesmo feijão, arroz, né, aveia. Fora capim, fora hormônios, fora os pesticidas que são colocados para acabar com os carrapatos, fora o que está no capim, que ela acaba ingerindo, né, todos os antibióticos e assim vai. Tudo isso está no leite. Existe um ditado na medicina que diz: tudo passa pelo leite. Absolutamente tudo passa pelo leite. Né? Então, como nós somos levados a pensar? Como a propaganda vende? Como nós somos levados a pensar? A vaquinha é sempre feliz com o seu filhotinho, ela nos dando leite, oferecendo o seu leite voluntariamente, sorrindo, ela pastando livremente, sendo ordenhada calmamente, né, pelo fazendeiro, né? Mas será que isso é verdade? Né? Olha só como realmente a verdade é. A verdade hoje, as vacas, elas vivem
se elas vivessem soltas, se elas vivessem normalmente, sem essa interferência humana, elas viveriam 20 anos. Elas em confinamento, suportando a serem ordenhadas o dia inteiro, recebendo hormônios de todos os tipos para produzir mais e mais leite, elas vivem apenas 6 anos. E esses 6 anos que elas vivem, depois elas são simplesmente descartadas, ok? Elas têm que sustentar sobre ficar o dia todo praticamente confinadas, levando ordenha mecânica. Isso inflama os seios dela, por isso que a mama dela, por isso que é obrigado eles darem antibiótico, né, por conta do pus e do sangue, que ali por conta das infecções, né, que formam pus e sangue, né. Então ela é obrigada a aguentar uma digestão de alimentos que não são próprios da biologia dela. Ela fica confinada, ela vive, em vez de viver 20 anos, ela vive apenas 6 anos. Nos últimos 50 anos, a produção do leite aumentou 250%. Então hoje uma vaca, ela produz cerca de 60, 70 litros de leite por dia, o que é uma aberração. É 250 vezes o normal, né? Para isso, ela é mantida. Eles aplicam hormônios nela porque eles descobriram que se você aplicar o hormônio que simule gravidez nela, ela produz muito mais leite, ok? E os filhotinhos dela, os bezerros, eles permanecem com elas menos de 20 horas, né? E eles não prestam para a indústria, para crescer e virar boi, porque como elas tomam muito hormônio, as mães tomam muito hormônio, né? A carne deles não presta, né, para a indústria. Então eles abatem, que seria o baby beef, carne de vitelo, que é uma carne branca porque os filhotes são anêmicos. Ou se o filhote nasce muito debilitado, eles trituram e fazem ração para gato, para cachorro, etc. Né? Então essa é a realidade das vacas. Basicamente elas vivem num campo de concentração, né? Aqui mais algumas imagens onde você pode ver as vacas, né, uma ao lado da outra, presa num ambiente escuro, né, separada do filhote, produzindo toda essa quantidade absurda de leite, né. Aqui o exemplo do peito de uma vaca, como fica grande, né, sendo obrigada a produzir uma quantidade de leite assim aberrante, né, para servir os interesses de uma indústria, né. E ela não aguenta tudo isso, claro que não aguenta, né? Fica doente e morre em, no máximo, mais ou menos 6 anos. Aqui, nessa imagem, né, você vê um colar anti-amamentação. Os bezerros que eles ainda deixam para virar vitelo, eles separam com 20 horas das mães, né? E eles colocam como se for um anel com esses espinhos para que o bezerro não se aproxime da vaca, né? Então aqui está essa comparação. Imagina se a gente pegasse um bebê humano e fizesse isso, para que ele não se aproximasse do leite da sua mãe, para que ele não tivesse direito ao leite da sua própria mãe. Se toda vez ao chegar próximo ao peito da sua mãe, né, ele fosse rejeitado por ela porque dói esse espinho na mama dela. Então o que por um momento aconteceria, né, se nós nos colocássemos no lugar dos outros animais, né? Apenas por um segundo, né? Isso é tão cruel, a gente imaginar um bebê não poder mamar na sua mãe. É a mesma coisa, o bezerro não poder mamar na vaca, é um bebê que não pode mamar na sua mãe, porque ele tem que seguir os interesses da indústria. A mãe dele é escrava da indústria. Veja essa imagem aqui, o que é que você acha dessa imagem? Essa imagem é natural? Ou essa imagem é bizarra? Né? Você vê na natureza pessoas penduradas no peito de vacas, né? Aposto que ninguém aqui nunca viu e nem nunca vai ver, porque isso é bizarro. O ser humano, o bebê humano deve mamar no leite da mãe humana, assim como o bezerro no leite da vaca. Assim como cada filhote de cada mamífero deve mamar na sua respectiva mãe, tal qual a natureza fez, né? A natureza não faz esse tipo de coisa, você não vê esse tipo de coisa na natureza. Isso é criação e invenção humana por lucro, né? Nós agora vamos passar para a fase onde eu vou começar a falar um pouco da saúde, tá?
Nós temos no nosso corpo uma inteligência biológica, que, como eu já falei no início, que se desenhou ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, né? A mãe natureza, ela trabalhou, né, arduamente, né, através de seleção natural, para que nós evoluíssemos e fôssemos o que nós somos hoje em dia. Então, essa inteligência biológica não ia colocar um nutriente, no caso em questão na palestra hoje é o cálcio, numa posição difícil, numa posição onde você, para tê-lo, você precisasse se submeter a uma posição bizarra, onde você necessitasse estar, como a gente viu naquele slide anterior, mamando em uma vaca, né? A natureza não faz esse tipo de bizarrice, né? Então, como a mãe terra, a mãe natureza, a biologia, ela é rica, como será que ela colocou o elemento cálcio para que nós pudéssemos pegar? Lembrando que nós somos animais, né, frágeis, nós não temos superpoderes como os outros animais, nós não podemos correr a altas velocidades, nós não temos garras, nós não temos como nos proteger. A nossa única proteção é o nosso cérebro, nossa inteligência, né? Então, só que até nós desenvolvemos a civilização, isso foi um processo longo. Como que nós vivemos? Como que nós conseguimos esse alimento cálcio, né? Esse nutriente, desculpe, cálcio, como nós conseguimos até aqui, né? Lembrando que nós somos dotados dessa inteligência biológica. Nós conseguimos com liberdade, nós não somos escravos de uma outra espécie animal. Então nós conseguimos através de todas as folhas verdes escuras, né, que é fácil e que é a base da pirâmide da alimentação viva, que é tema do SEMAV, né? Nós conseguimos através do gergelim, das amêndoas, nós conseguimos através do figo, do melado de cana, do feijão branco, e por aí vai. É rico, a distribuição do cálcio na natureza é altamente diversificada e altamente rica, sendo um nutriente fácil de você obter, né? Altamente fácil de você obter, né? Mas, para nós entendermos isso, nós vamos ter que compreender o mecanismo do cálcio no organismo, que é o que eu vou estar fazendo nos próximos slides. Veja bem, o cálcio, né, ele não trabalha sozinho, né? Como eu disse, o leite, ele é rico em cálcio? Yes, sim, ele é. Mas, como que esse cálcio vai funcionar no teu organismo? Será que o organismo consegue absorver esse cálcio? Bem, o leite animal, né, o leite não humano, que ele faz? Ele é rico em cálcio, mas a biodisponibilidade dele no organismo humano é apenas de 32%, né? E ele, ainda por cima, tem uma assimilação difícil, né? Ele não vai fixar nos ossos, por quê? Porque ele tem pobreza de outros minerais que, para a espécie humana, são necessárias para a fixação óssea. Ou seja, principalmente zinco, boro, silício e a vitamina K, a vitamina D e o magnésio. O magnésio é fundamental. O leite animal, o leite bovino, no caso, ele é pobre em magnésio. E veja só, as folhas verdes, os vegetais, as fontes vegetais de cálcio, elas abundam em magnésio, né? O magnésio, ele está para os vegetais, assim como o ferro está para a hemoglobina humana, né? Ele é como se fosse, assim, entre aspas, em termos comparativos, uma espécie de sangue animal, né? Entre aspas, em termos comparativos. Então, o que acontece então quando você toma o leite bovino ou o leite de outro animal, né, não humano qualquer? Esse cálcio ele não será biodisponível, não será assimilado pelo organismo, e além disso, o que vai acontecer é que o cálcio ele vai ficar livre, passeando por aí no corpo, e vai se depositar onde ele não tem que se depositar, já que para ser depositado no osso humano, ele necessita de um conjunto de minerais, como a gente pode ver na imagem aqui. Ele necessita de um conjunto de fatores para que ele possa se fixar aonde que ele tem que se fixar. Se ele não tiver esse conjunto de fatores, se ele for dado isoladamente, quer pelo leite, quer seja pelo leite ou derivados do leite, ou quer seja por um suplemento de cálcio, uma vitamina que você compra de cálcio, só cálcio na farmácia, ele não vai para o osso. E adivinha para onde ele vai? Ele vai ficar livre para passear no seu organismo, para ir para artérias e para
válvulas cardíacas, calcificando carótidas, calcificando válvulas cardíacas e formando as placas ateroscleróticas, né? E inúmeras doenças que eu vou falar mais para frente. Então é perigoso, inclusive, você tomar, né? Sobre esse ponto de vista, né? A gente vai ver que tem muito mais perigos, mas esse seria um dos, né? Então, sabe você que para o cálcio ele se dirigir ao osso, ele vai necessitar. É como se você mandasse uma carta para uma pessoa. Você não pode colocar só o endereço, você tem que colocar o endereço, você tem que colocar o número da casa, você tem que colocar o bairro, você tem que colocar o CEP, não é? Então o magnésio ele é como se fosse o CEP, né? E cada elemento desses que eu falei, ele vai servir, vai ajudar no direcionamento do cálcio para o endereço correto, que é os ossos. 90% do cálcio do organismo humano, ele deveria estar fixo nos ossos, né? E o restante para fazer para balanceamento do metabolismo, né? Do organismo humano. Mas se você toma, como eu já falei, se você não faz isso, né? Se você ingere cálcio que não seja vegetal, ou toma simplesmente o suplemento de cálcio isolado na farmácia, um cálcio da vida, um alentronato de cálcio da vida, você terá problemas. Pelo menos o magnésio deve estar presente. Então, as fontes seguras de cálcio são as fontes vegetais, inquestionavelmente. Existem muitos trabalhos científicos provando isso, né? Vamos lá. A verdade liberta humanos e vacas leiteiras, né? Conheça os malefícios do leite para a sua saúde, né? Então veja bem que existe toda uma indústria ganhando por trás do sofrimento animal e do sofrimento humano também, porque as pessoas elas estão ficando doentes, e muito doentes. O leite, ele é responsável por muitas e muitas doenças. Existem vários médicos trabalhando nisso. E não é só aquela questão, olha só como você tem que ficar esperto para as coisas. Então eu vou tomar leite sem lactose. Isso é uma armadilha. Não faça isso, né? Por quê? Porque dentro do leite não existe só a lactose. Existem outros fatores que podem desencadear na população alergias e intolerâncias. Olha, nós temos aproximadamente na Terra mais ou menos 7 bilhões de habitantes. Desses 7, estima-se que mais ou menos 6 dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra têm algum problema com cálcio, ou na hora, né, ou a longo prazo. E a maioria dessas pessoas não sabe, nem sonha, nem imagina que esses problemas que elas têm são causados pelo leite, pela ingestão de leite, migram de médico em médico, de consultório em consultório, de exame em exame, atrás de uma solução para os seus problemas e não acham, né? Nunca vai ser dito para elas que o problema está no leite, mas muitas vezes está sim. Isso é um alerta que eu estou fazendo para vocês, ok? Então, vamos explicar melhor essa parte aí. Então a verdade liberta, né? Então eu quero que vocês conheçam que dentro do leite não existe só, dentro do que o leite pode causar no corpo humano, não é só a alergia ou a intolerância, né? A intolerância é uma coisa, a alergia é outra, né? Dentro do leite existe a lactose, né? Que é o açúcar do leite, né? Mas também existe a proteína do leite, que é a caseína, que é uma proteína altamente inflamatória. É uma proteína que o corpo humano não consegue assimilar, né? E tem caseína, tem globulinas, tem várias espécies catalogadas de globulinas, já com produção de anticorpos pelo corpo humano. Ou seja, o corpo humano já conseguiu produzir anticorpos contra essas proteínas estranhas presentes no leite. Porque ele não é realmente uma proteína estranha, é uma agressão ao organismo. E o pior é que esses anticorpos que são produzidos contra essas proteínas do leite, que são muitas, né? Eles têm, por um mecanismo chamado mimetismo molecular, ou seja, mimetismo é como se fosse um disfarce. Ele vai ficar parecido com, né? A tradução de mimetismo, ficar parecido com. Ou seja, eu posso estar tomando leite, meu organismo desenvolve um anticorpo contra uma das proteínas presentes no leite, que por um mecanismo de mimetismo molecular é parecido com a minha tireoide, e aí o que acontece? Vai atacar a tireoide. Aí o que eu tenho? Tireoidite de Hashimoto, né? Que é uma coisa altamente frequente na população. Pode atacar as células de mielina, né? Pode atacar o pâncreas, desenvolvendo diabetes tipo 1,
né? E assim vai, todas as doenças autoimunes que nós conhecemos, muitas delas têm um fundo de alergia e as pessoas não sabem. Por esse mecanismo de mimetismo molecular, uma célula parecendo com outra, é possível, né, nós estarmos aqui estabelecendo a origem de várias doenças degenerativas, autoimunes, né, de todos os tipos, que nós temos notícias por aí. Então eu pergunto, né, como eu estava falando no início, adianta tomar leite sem lactose? Não adianta. Isso, infelizmente, é mais uma estratégia para continuar vendendo leite, mas não adianta. Os perigos do leite não estão apenas na lactose, estão em várias outras coisas. Veja bem, é um alimento que não foi feito para a nossa biologia. É um estresse para o organismo estar digerindo constantemente. Olha que as pessoas tomam muito leite. É o café da manhã, é o queijo, à tarde é pão de queijo, depois é a pizza com o queijo e lá vai queijo. A maioria das pessoas baseia sua alimentação em queijo, em todas as refeições, se você for ver, disfarçada num alimento ou outro, no glúten, né? E nós vemos aí uma fábrica de doenças, né? Nós vemos aí o quanto as pessoas têm ficado doentes. Fora que o leite, ele ainda, o nosso organismo demora cerca de 60 minutos para reconhecer esse leite no estômago, começar a digerir. É uma digestão mais trabalhosa, é um alimento rico em gorduras saturadas, ele suja o intestino, ele irrita e inflama o intestino. Esse é um dos motivos pelos quais não se deve dar leite, a não ser em último caso, claro, não vai deixar uma criança morrer de fome. Uma criança com menos de 1 ano de idade, porque inflama o intestino, faz com que se perca sangue pelas fezes, pode levar a anemia. Existe um pediatra famoso, americano, o Dr. Spock, que tem até um livro sobre isso, sobre os malefícios do leite para crianças, né? Relacionando com inúmeras doenças, diabetes mellitus tipo 1, asmas, doenças respiratórias de modo geral, doenças alérgicas de modo geral, né? E um psiquiatra, Dr. Kate, que ele relaciona também, americano, relaciona o leite inclusive com casos de autismo e esquizofrenia, né? Segundo as pesquisas dele, de 95 para cá, nós temos praticamente uma criança autista em cada 100. Antigamente era 1 para 10 mil, algo está acontecendo, né? Então, inclusive, são doenças mandatórias de você tirar, né, o leite, autismo, esquizofrenia, doenças autoimunes, cânceres, né? Então só para você ver aí, né? Então não adianta você estar ingerindo um alimento que agride o teu corpo, e é uma coisa que as pessoas fazem constantemente, o corpo não consegue. Ele vai dar um jeito de se defender, de se proteger, porque não foi desenhado para ele, não foi. Então não adianta estar tomando leite sem lactose, não adianta, entendeu? Não foi feito pra gente, então a gente não deve usar e pronto. Mas tem pessoas que me dizem, Amaranta, mas é muito difícil tirar o leite da alimentação. Realmente né? Na minha experiência pessoal e na minha experiência como médica também, eu vejo que é a parte mais difícil, mas é a parte mais libertadora. É a parte mais libertadora que existe, né? Inclusive, no próprio leite existem substâncias, né, que geram essa avidez por esse alimento. É praticamente um processo de vício mesmo, né, que gera no organismo. Então, por isso, ela é um pouco mais difícil, mas ela é libertador. Né? Libertador você não precisar mais disso, assim, o seu intestino passa a funcionar melhor. Eu vejo em consultório regressão de várias doenças, pessoas que tinham azia constante que melhoram, pessoas que tinham problemas alérgicos como rinite. Eu tenho uma paciente diabetes mellitus tipo 1, que é diabetes juvenil, que toma insulina, reduziu bastante o nível dela de insulina, retirando leite. Então, todos os pacientes que eu vejo que tem algum problema, assim, sinusite de repetição, infecção de ouvido de repetição, cânceres, né? Cânceres é mandatório você tirar o leite. Eu vejo o relato dos meus pacientes. É incrível a melhora, em pouco tempo. Tem pessoas que nunca mais tiveram sinusite, nunca mais tiveram essas ites da vida, né? Porque haja ite, né? É a sinusite, é a rinite, é a gastrite, é a enterite, e fora e por aí vai. Então, é importante nós sabermos também, eu falei sobre câncer, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o câncer. As vacas, elas são bombardeadas com hormônios, né? Elas produzirem tanto leite. Tem o estrona, né? Que é o hormônio que vai estimular a gravidez nela. Tem o hormônio recombinante do crescimento, que é um hormônio comprovadamente cancerígeno, né?
Existem mais ou menos 60 tipos de hormônios não humanos no leite da vaca, que a vaca tem os hormônios dela, né, para a espécie dela, para o bezerro. Hormônios pituitários, hormônios tireoidianos e por aí vai. Mais ou menos 60 tipos de hormônios. E não são nossos, não são humanos. Então, a pessoa que toma leite constantemente, ela está fazendo uma reposição hormonal forçada, né? E aí haja câncer hormônio dependente, né? Câncer de ovário, útero, mama, próstata, né? E assim vai, né? E nós vamos, assim, prosseguindo, adoecendo a população, né? Que segue sem saber a origem dos seus males, não é verdade? Eu acho que é difícil nós pagarmos com a nossa saúde por um mero prazer, né? Nós estamos pagando com a nossa saúde, os animais têm pago com o sofrimento deles, fora o custo ambiental. O custo ambiental para a produção de leite é altíssimo, né? Eu falei no início da palestra que a cada litro de leite você precisa de 8,5 litros de água, né? Há quem cogite, uma das hipóteses da falta de água na cantareira, nós não podemos deixar de cogitar entre as hipóteses a água que é usada para a indústria leiteira do estado de São Paulo e de Minas Gerais, que são um dos estados onde mais se produz leite. Nós devemos levar isso em consideração quando nós falamos em termos de falta de água, né? Então, qual seria a solução, né? Qual seria a solução? A solução é tão simples, tão simples. Vamos ver. Leites vegetais. São facílimos de fazer, você não precisa de máquina. Quer comprar máquina para fazer leite vegetal em casa? Ok. Tem gente que tem máquina de lavar louça, mas precisa de máquina para lavar louça? Não. Né? Então, não é necessário ter máquina para fazer leite, você pode fazer. É necessário estar comprando, né, esse leite vegetal? Se você quiser comprar, você compra. Mas para mim, né, quanto mais natural, melhor. É muito fácil. Eu vou dar uma dica geral que vocês vão se surpreender de fácil que é. Né? Aqui tá. Você escolhe a sementinha, né? Depois a gente vai ler esses passinhos aqui, mas deixa eu explicar de um jeito simples primeiro. Você escolhe a sementinha que você quer. Você pode fazer leite do que você quiser, de arroz, de aveia, tá? De todo tipo de castanha, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, amendoim, noz pecan, quinoa, né, gergelim, girassol. Basta você deixar semente de abóbora, basta você deixar de molho num copo com água à noite. Você deixa de molho um tanto de sementes, 2 dedos, 3 dedos. No outro dia, pela manhã, você coloca essa semente no liquidificador e troca a água, joga aquela água do demolho fora e bota uma água nova e bate no liquidificador. Se você quiser coar, você coa. Se você não quiser coar, você não coa. Fica a gosto do freguês, ok? Eu sempre faço, para mim eu não coo, eu faço de modo, depende da pressa. Geralmente eu coloco tudo no liquidificador e bato com alguma fruta, faço uma vitamina, assim. E assim depende do gosto do freguês também. Se você quiser mais forte, você bota mais dedinhos de castanhas. Se você quiser mais fraco, você bota menos dedinhos. Você vai modulando a quantidade de água que você quer. Se você quiser coar, pode? Pode. Coa num pano, coa num coador de café, onde você quiser, até num voal. Põe mais fininho, né? Aquele paninho assim mais fininho. Aí você coa, você pode temperar as sobras, pode fazer queijinho vegetal, pode rechear depois a sua tapioca, fazer pratos crudívoros com essa sobra, né? Ou pode tomar também, não faz mal nenhum, né? Aí você vai perguntar, mas é caro? Depende, você pode fazer até de arroz, de aveia, é baratíssimo. De amêndoa é mais caro, mas você usa só um pouquinho de amêndoa, porque rende bastante. Um super barato, super proteico é o de alpiste. Né? O de alpiste é o único que você não aproveita a sobra. Mas o de alpiste ele é super barato e ele é super proteico. E ele vai bem, sabe? Com uma infinidade de frutas, uma infinidade de coisas. Ele é muito gostoso também. Então, essas seriam as dicas, né? Então, vamos lá. Como fazer leite vegetal? Escolher o ingrediente base, né? Recapitulando o que eu acabei de falar para vocês. Girassol, amêndoa, aveia, castanha, quinoa, deixar de molho em água, você deixa a noite toda de molho, né? Escorrer a água e bater no liquidificador com água limpa que você pegou na hora lá. Coa e serve, simples assim, né? Às vezes quando eu tô com muita pressa eu pego um inhame cru e boto,
quando eu esqueci de botar castanha de molho, porque na minha rotina as coisas elas costumam ser bem práticas devido ao meu tempo, então eu acabo usando muito inhame, né? Eu não tenho problema de alergia nem intolerância com inhame, né? Tem pessoas que têm, mas então eu acabo fazendo assim, só tô dando umas dicas práticas para vocês. É muito simples, gente, muito simples e muito fácil. Você vai me perguntar, mas pode consumir essa quantidade toda de oleaginosa? Sim, pode e deve, né? A nutrição, como eu falei no começo, existem muitos conceitos enganosos e errados sendo apregoados por aí. Um deles é que gordura faz mal. Gordura não faz mal, gordura faz bem. Mas a gordura certa. Qual é a gordura certa? A gordura do coco, a gordura da abacate, a gordura das oleaginosas, todas essas sementinhas aí, né? A amêndoa, a macadâmia, as nozes, são as oleaginosas, são gorduras benéficas. Inclusive, o gergelim, ele tem ação para diminuir colesterol, né? E em termos de cálcio, eu indico muito o gergelim e as amêndoas, são as principais em termos de cálcio, né? De biodisponibilidade, em termos de fontes mesmo de cálcio, elas são as principais, ok? Essa seria uma dica muito, muito, muito boa, tá certo? De você colocar isso na sua alimentação, sem medo de ser feliz. As gorduras que você deve ter medo são as gorduras dos leites e derivados, gorduras das carnes, ok? Se bem que aqui no SEMAV nós defendemos o quê? Alimentação crua e viva. E a alimentação crua e viva, ela naturalmente, ela é uma alimentação sem derivados animais. Então, sem derivados animais, nós vamos para o reino vegetal, sem medo de sermos felizes. E assim, eu estou à disposição de vocês para dúvidas. Inclusive, eu ajudo pessoas fazendo essa transição alimentar. Eu tenho esse serviço de ajuda na transição alimentar. Eu atendo em consultório, que é onde eu solicito exames e faço cardápio, etc, etc, etc. E tem um serviço diferenciado, que é o meu serviço de coach. O meu serviço de coach é um serviço educativo apenas, mas onde eu oriento, onde eu ensino essa transição e dou suporte nessa transição completa, ok? Então, essa parte aqui, acho que essas dicas já ficaram boas para você. Vamos lá. Mas mais dicas eu vou dar ainda. Seria as dicas para uma saúde óssea perfeita, que é uma coisa que eu prometi no início da palestra. Gente, exercício físico. Exercício físico, se nós pudéssemos dividir, né, uma equação em 3 partes iguais, né, o que é necessário para a saúde humana, aliás, eu vou dividir em 4 partes iguais. Parte número 1, alimentação. A alimentação é fundamental e vital, é o combustível dessa nossa máquina aqui. Sem ela, a gente não mantém a nossa máquina viva inteira funcionando, né? Outro ingrediente dessa equação, sol. O sol é importantíssimo e hoje em dia as pessoas fogem do sol, os médicos falam para as pessoas fugirem do sol, né? E é muito importante pegar sol, principalmente o sol, meio-dia. Por quê? Você protege o rosto, se você não quiser queimar seu rosto, bota um chapéu, passa algum óleo, né, para proteger o corpo. Cuidado com o protetor solar, também é uma coisa bem polêmica, mas seria alvo de uma outra palestra. Mas pegue sol. O sol ele é necessário, né, para sintetizar a vitamina D. A vitamina D não é assim, ela recebeu esse nome de vitamina, mas ela é muito mais do que uma vitamina. Ela age praticamente como um hormônio no organismo, sendo necessário e fundamental para a proteção de inúmeras doenças, entre elas os cânceres. E ela é fundamental, no caso da nossa palestra aqui, para a fixação do cálcio no osso. Então, pegue sol, faça exercícios físicos. O exercício físico, a luz do sol, então, maravilhoso. Não completei a nossa equação. Então, a nossa equação, se ela dividisse em 4. 1, exercício, alimentação. 2, sol. 3, exercício físico. 4, o trabalho das emoções, gerenciamento das emoções, né? Nós adoecemos por isso, nós adoecemos por alimentação, por falta de sol, né? Ou não, pelo mau gerenciamento das nossas emoções, né? E por falta de exercício físico. Então, são 4 coisas fundamentais. São fundamentais para a saúde como um todo e são fundamentais também para a saúde óssea, né? A saúde óssea aí entra como uma parte do todo. Então, recomendo a vocês o sol, os exercícios físicos, as folhas verdes escuras, em especial as crucíferas ou brássicas, né? São couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, repolho, ok? Os vegetais verdes escuros de modo geral, porque eles têm a proporção
correta, perfeita, de cálcio, magnésio, de outros minerais que fazem com que o cálcio vá para onde ele tem que ir, que é para a fixação nos ossos, ok? Para a saúde óssea mesmo. E além disso, outras fontes de cálcio, como eu já citei, né? O gergelim, as amêndoas, melado de cana, para quem come feijão branco, ok? Com isso, com certeza você vai ter uma boa saúde óssea. Lembrando também a mulherada que está aí na menopausa, né? Ou que está em vias de, né? Eu vou querer falar agora um pouquinho também sobre isso. A osteoporose ela é muito vinculada, né, ao envelhecimento, né? Porque geralmente ela costuma acometer 4 mulheres para cada homem. E geralmente ela acomete as mulheres mais assim 10 anos depois da menopausa ou na senilidade, ok? Só que os meios, essa seria a osteoporose primária. Existem outros tipos de osteoporose que são relacionados a outras doenças, mas que não são alvo do nosso assunto aqui, ok? Essa osteoporose primária, a osteoporose, na verdade, ela é uma doença que ela começa a se desenhar, né, na infância e adolescência, né, início da vida adulta, e ela vai ter consequências lá na velhice, ou seja, ela é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Então, como assim, Amaranta, a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas? Eu explico. A nossa massa óssea ela é formada até a segunda, terceira década de vida, né? Então, até os 20 anos, principalmente, esticando com boa vontade até os 30, forma-se a nossa massa óssea num equilíbrio perfeito e dinâmico que se chama remodelação óssea. A partir daí, nós guardamos o que nós temos de cálcio no nosso organismo, nós formamos o que nós temos de osso no nosso organismo. A partir daí, é poupar. É como se fosse uma poupança na qual você só pode investir até a idade de 20 anos, dando uma esticadinha no máximo até 30, mas é mais ou menos por aí, 20 anos. E você depois não pode mais depositar, você vai ter que viver a vida toda com esse dinheiro, digamos assim, no nosso exemplo, né? E você só vai poder tirar um pouco ao mês. Então, como que você faz para poupar, para você chegar lá na sua menopausa, na sua pós-menopausa com uma poupança boa e evitando problemas de osteoporose? Você tem que ter cuidado, as mulheres, anticoncepcional, café, refrigerantes, né? Tudo isso, como eu já falei nos slides anteriores, né? A falta de exercício, falta de sol, falta de uma alimentação rica em folhas verdes, tudo isso, e até a própria alimentação rica em leite, né? Por incrível que pareça, é um tiro que sai pela culatra, né? Você se alimenta de leite para ter cálcio, só que você perde, porque o leite ele acidifica o organismo, e para corrigir o pH, o organismo ele tem que manter o pH sanguíneo, né? A nível constante. Aproximadamente 7,45. Então ele tem que usar cálcio do corpo, né, para manter esse pH. Então se você toma leite que acidifica, ele vai ter que corrigir o pH perdendo cálcio pela urina. Toma café, perde cálcio pela urina. Come proteínas em excesso, que a nossa alimentação ela é das pessoas que comem carne, comem leite, ela é excessiva em proteína, né, ela é excessiva mesmo. Nós necessitamos de um mínimo de proteína, mas aproximadamente, assim, para o comum das pessoas, 0,8 gramas por quilo de peso. Então, essa alimentação que as pessoas têm por aí, ela é excessiva em proteína, o que faz com que se perca cálcio, né? Então, muitos desse cálcio é perdido, ele é roubado dos ossos, ele vai para rins. E assim, o desequilíbrio hormonal também, como eu já falei, uso de anticoncepcional, desequilíbrio de tireoide, várias coisas que vão se desenhando desde a infância, maus hábitos e problemas hormonais, que vão se desenhando desde a infância, ok? E que vão ter consequências lá na frente. Então, na verdade, a osteoporose, ela é como se fosse um iceberg, né? Aquele bloco de gelo assim, ela é como se fosse a pontinha do iceberg. O que desenhou ela foi uma vida inteira, que está debaixo, que a gente não vê, debaixo do mar. Entenderam? Então é mais ou menos isso. É por isso que é uma doença pediátrica com consequências geriátricas, onde vale muito mais você poupar o que você tem. Então não adianta estar fazendo suplementação com cálcio isolado, você tem que suplementar cálcio da maneira correta.
Se você for dar cálcio para uma pessoa, você também tem que dar vitamina K, você também tem que dar vitamina D, você tem que dar um magnésio, você tem que orientar nessa questão dos exercícios físicos, você tem que ver como é que está a questão hormonal dela, né? Então é todo um conjunto de coisas. Para a mulherada aí eu indico os fitoestrógenos, né? Fitoestrógenos, ele que ajuda também um pouco nessa questão. Ele está presente na linhaça, ele está presente na semente do girassol, ele está presente na maçã também tem pouquinho, né? Então fica aí a dica do suco verde da luz do sol, que é só folha verde, maçã e semente de girassol. Então eu recomendo isso aí. O vinagre de maçã ajuda a fixar também. É um vinagre bom, um vinagre orgânico, ele ajuda a fixar minerais no organismo. Então são dicas aí, né, que eu deixo para vocês. Lembrando que é bastante informação, esse conteúdo, eu estou querendo colocar para vocês conteúdo mesmo. Eu realmente quero que vocês agreguem conteúdo, valor na vida de vocês com essa palestra. Me coloco à disposição pelos meus canais, né, para atender as dúvidas de vocês, ok? Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui, pelo menos, sem essa venda nos olhos, tá? Vocês saindo daqui sem essa venda nos olhos, já olhando com outros olhos, né, para a alimentação do dia a dia, para a cultura que nós somos estimulados a ter por uma indústria que não está interessada na nossa saúde, eu já estou feliz. Então, olha só, veja esse slide aqui. Não se trata de fazer restrições, mas sim de criar novos hábitos, né? Nós pensamos assim, muitas pessoas pensam assim, mas se eu tirar essas coisas da alimentação, eu vou ficar restrito e não vou poder quase nada. Ao contrário, você vai ampliar sua alimentação. A maioria das pessoas, como eu falei, elas só comem o quê? Leite, glúten, né, e aquela mesma coisa todos os dias. Quando você entra no universo da alimentação viva, você entra realmente num mundo de cores, de sabores, de opções. Tem outras pessoas no CEMAV, são profissionais, né, gabaritados, nós temos os chefes, né, com certeza eles têm bastante receita para ensinar, bastante coisa, conteúdo para passar, onde vocês vão estar aprendendo bastante modos novos de viver, né? Não precisa ir do dia para a noite, você pode ir aos poucos, mas saiba que se você quiser melhorar a sua saúde, você vai ter que mudar estilo de vida. Não adianta você ir ao médico, né? As pessoas geralmente assim, elas vão ao médico querendo uma solução pronta para os seus problemas, né? Um remédio que solucione tudo. Não existe isso, não existe saúde sem mudança de estilo de vida. Para você reconstruir, reconquistar ou manter a sua saúde, você vai precisar sim mexer no estilo de vida, né? E como eu disse, não é uma coisa que é necessário fazer do dia para a noite. Você pode fazer isso aos poucos, né? Devagar, né? Com orientação, né? No caso, o meu serviço de coach é para isso, é para orientar isso. Mas o meu serviço de médica, eu atendo como médica nutróloga, né? Também trabalho com modulação hormonal bioidêntica da tireoide, né? Trabalho em São Paulo, nas imediações do metrô Trianon Masp, ok? E assim, eu estou à disposição fora, independente de qualquer coisa, estou à disposição para vocês para dúvidas no atendimento vegetariano@gmail.com. Tenho minha fanpage no Facebook chamada Atendimento Vegetariano. Dá um like lá, dá uma curtida lá, dá uma força lá para minha página, né? Eu agradeço se você puder fazer isso. E para você que me ouviu até agora, tenha a minha gratidão. Eu quero, ok? Então, para finalizar, né? Então tá. Ou então tem o meu Amaranta Ribas, né? Médica nutróloga, coach nutricional e bióloga, né? E você me encontra aqui nesses canais. Então, para finalizar, uma mensagem linda que eu trouxe especialmente para vocês. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, aí eu coloco aqui, eu não gosto de falar assim o homem, eu gosto de dizer o ser humano, que assim eu me sinto incluída. Então, quando o ser humano aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Obrigada.